Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu. Vamos agora praticar exercícios sobre o assunto intervalos reais. Lembrando que se você não viu a aula teórica sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui no canto desse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá então. Exercício número 1. Agora vocês deem pause no vídeo, leiam o enunciado, tentem resolver e depois que vocês tentarem resolver, voltem aqui para a gente ver a solução. Bom pessoal, vamos agora ver a resposta para esse exercício. A resposta é a alternativa C. O aluno errou ao determinar o conjunto A intersecção com B. Por que ele cometeu esse erro? Vejam só, quando a gente faz a intersecção entre dois conjuntos, a gente precisa separar aqueles elementos que são comuns a ambos os conjuntos. Quando ele representou o conjunto A e o conjunto B, ele fez corretamente. Quais são os elementos em comum entre o conjunto A e o conjunto B? Ou melhor, quais são os elementos em comum entre as retas aqui representadas? A gente nota que ambos os conjuntos têm como semelhança essa parte aqui e essa parte aqui. Entretanto, o conjunto B não possui o elemento menos 5, porque a bola está aberta, a bola não está pintada. Então, quando a gente faz a intersecção dessa parte, eu tenho que são os elementos entre menos 5 e menos 2, mas considerando apenas o menos 2. O menos 5 não faz parte. O menos 5 está sim no conjunto A, mas ele não está no conjunto B. E a outra parte que essas retas possuem semelhanças é entre 2 e 4, considerando-se o número 2 e o número 4. Por outro lado, a união que ele fez está correta. A união significa pegar todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B. Notem que o conjunto A ele é infinito para a esquerda e para a direita, mas ele não tem os elementos compreendidos entre menos 2 e 2, enquanto que o conjunto B possui sim essa parte da reta. Então, a união é a reta numérica real mesmo, compreendida por todos os números reais, e a intersecção aqui a gente tem uma pequena falha do aluno relacionado a considerar ou não o menos 5. Alternativa correta, letra C. Exercício número 2. Deem pause no vídeo e tentem resolver. Vamos agora ver a solução para esse exercício. Muito parecido com o exercício anterior, a solução praticamente se resume a fazer as retas relacionadas ao conjunto A e ao conjunto B e depois fazer o que ele pediu, né? O enunciado nos pede A menos B. Lembrando que fazer um conjunto menos o outro é pegar todos os elementos que estão presentes apenas no primeiro conjunto. Então, a gente precisa separar os elementos que são restritos apenas ao conjunto A, mas que não fazem parte do conjunto B. Quando a gente olha a representação na reta desses conjuntos, a gente pode notar que os elementos que são exclusivos do conjunto A são aqueles que vão entre menos 1 até o 2. Notem que o conjunto B não possui o elemento 2. Se ele não possui o elemento 2 e o conjunto A possui, então o elemento 2 ele é exclusivo do conjunto A. Então a resposta é o intervalo que vai entre menos 1 e menos 2, considerando-se o menos 1 e considerando-se o menos 2, colchetes para dentro, abraçando os números, ou qualquer número que seja maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2. Alternativa correta, letra A. Exercício número 3. E pessoal, antes de vocês resolverem esse exercício, lembrem-se que fazer um conjunto menos o outro significa pegar tudo o que apenas o primeiro conjunto tem. Então, A menos B é igual aos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. E a intersecção com B significa pegar os elementos que são comuns a ambos os conjuntos. Se você ficou com dúvida sobre esse assunto de intersecção, menos, eu vou deixar aqui um link para você ver a parte teórica dessa aula. Agora, tentem resolver o exercício. Pessoal, novamente a gente vê que a solução ela é muito parecida desses exercícios. Então, na primeira etapa da resolução, a gente precisa representar os conjuntos na nossa reta e depois fazer as operações que nos é solicitada. A menos B significa pegar tudo que pertence a A, mas não pertence a B. Quando a gente olha graficamente, a gente nota que os elementos que são exclusivos de A vão de menos 5 até menos raiz de 2 sobre 3. Ah, Edu, mas por que menos raiz de 2 sobre 3 está sendo considerado? Notem que em B, esse ponto ele é representado pela bola aberta, ou seja, esse número não faz parte do conjunto B.
mas ele faz parte do conjunto A. Então, ele é exclusivo do conjunto A. Ou seja, é o intervalo que vai de menos 5, incluindo menos 5, até menos raiz de 2 sobre 3, incluindo menos raiz de 2 sobre 3. Por outro lado, fazer a intersecção significa encontrar os elementos que são comuns a ambos os conjuntos, e quando a gente olha aqui a representação gráfica, a gente nota que o intervalo que eles têm em comum vai de 1 até menos 2 raiz de 3. Porém, menos 2 raiz de 3 está em A, mas não está em B, e 1 está em B, mas não está em A. Ou seja, o número 1 e o número menos 2 raiz de 3 não está compreendido no intervalo em comum desses conjuntos. Por isso que a representação está com colchetes de costas. Então, esse intervalo em comum vai de menos raiz de 2 sobre 3 até o 1, sem considerar nenhuma das extremidades. Exercício número 4, tentem resolver. Vamos ver agora a solução. Esse exercício ele também é simples e, novamente, a gente cai para a representação gráfica dos conjuntos contidos no enunciado. Então, a primeira afirmação nos diz A intersecção com B é igual ao intervalo que vai de 3, incluindo 3, até 5, excluindo o 5. Quando a gente olha o nosso conjunto A e o nosso conjunto B, e a gente separa os elementos em comum, a gente vê que essa afirmação é verdadeira. O 3 é um elemento em comum entre A e B, e ele vai até o elemento 5, mas o elemento 5 não é em comum, porque apenas o conjunto B possui o elemento 5, o conjunto A não possui. A afirmação 1 é verdadeira. Afirmação 2. O subconjunto formado pelos elementos 3 e 6 está contido em A. Essa afirmação é falsa. O elemento 3 está sim em A, né? Porque o A ele vai para o infinito à esquerda, mas o elemento 6 não. O 6 está aqui fora do conjunto A. Se você ficou com dúvida com essa nomenclatura de subconjunto, contido, não contido, vou deixar o link aqui para você do nosso vídeo falando sobre esse assunto. A afirmação 2, portanto, é falsa. Afirmação 3. Menos 5 é um elemento de A. Verdadeiro, né? O menos 5 está à esquerda da reta A, que está sendo definida como menos infinito. Então, sim, o menos 5 é sim um elemento de A. Afirmação verdadeira. Afirmação 4. 3 é um elemento de B. Verdade. Quando a gente olha o conjunto B, a gente tem que o 3 é um elemento desse subconjunto. Afirmação verdadeira. E 5, A união com B é igual ao intervalo que vai de menos infinito até 3, incluindo o 3. Essa afirmação ela é falsa. A união significa pegar todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. O conjunto A ele vai infinitamente à esquerda e para no 5, e o conjunto B começa no 3. Então, se eu somasse A com B, eu teria nada mais, nada menos do que a reta numérica real. Ou seja, essa afirmação é falsa. E o nosso último exercício, exercício de número 5, deem pause, tentem resolver. Vamos agora ver a solução. Pessoal, para a gente resolver esse exercício, a gente precisa separar as afirmações em partes e depois representar elas graficamente na nossa reta. Então, o começo nos diz: o número x não pertence ao intervalo aberto de extremos menos 1 e 2. Ou seja, se o x não pertence ao intervalo menos 1 e 2 aberto, significa que o x pertence a todo o restante possível. Então, na nossa primeira afirmação, a gente sabe que o x está entre menos 1 para a esquerda ou 2 para a direita. Por que a gente está considerando aqui a bolinha pintada? Porque eles nos diz que o x não pertence ao intervalo aberto. Então, o contrário do menos 1 aberto vai ser o menos 1 fechado, ou seja, pintado. E o contrário do 2 aberto vai ser o 2 fechado ou aqui pintado. A segunda afirmação nos diz: sabe-se que x é menor do que 0 ou x maior do que 3. A gente vem aqui e representa isso também na nossa reta. Então, o x menor do que 0 não é 0, portanto, bola é aberta. E x maior do que 3, sem incluir o 3, portanto, bola aberta. Pode-se concluir que, quando a gente olha essa reta, a gente tem duas afirmações sobre x. A primeira e a segunda. A gente precisa, então, encontrar qual intervalo é afirmativo ou qual intervalo representa, ao mesmo tempo, a primeira e a segunda afirmação. Vamos olhar, então, para a reta. Quais são os pontos em comum entre as duas retas? Do menos 1 para a esquerda, ambas as retas possuem o menos 1 para a esquerda, ou do 3 para a direita, sem considerar o 3.
ou seja, ambas as retas possuem essa parte da reta preenchida para a direita. Aqui o que a gente fez foi a união entre as duas retas. Da união das duas retas, a gente tem que o x ele é menor ou igual a 1 à esquerda ou maior do que 3. Ele não é igual a 3. Bom, pessoal, foram esses os exercícios sobre o assunto de intervalos reais. Qualquer comentário que vocês tenham, sugestão, podem deixar no vídeo, tá bom? Até mais!